Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar focado no lançamento de um novo produto, que é a BQM 4.0 Flexo, né? O intuito, né, desse webinar é para substituir as apresentações que a gente costuma fazer de lançamentos de produtos, mas infelizmente, né, por conta da pandemia, as restrições que a gente tem em todas as regiões, a gente não pôde estar próximo aí, fazer uma apresentação presencial para demonstrar esse novo produto que a Danfoss desenvolveu, né? Então, como alternativa, né, hoje a gente, basicamente, quase tudo, a gente tem esses eventos online, substituindo, se reinventando. A gente tem o prazer aqui de apresentar para vocês essa nova solução Danfoss, né, que a gente já vem caminhando muitos anos com soluções hidrônicas, muito focado na parte de balanceamento, e agora com o kit que a gente chama de Flexo, tá? Como todos sabem, né, a Danfoss é uma empresa dinamarquesa. Hoje a gente tem uma restrição bem cuidadosa, né, para todos ficarem seguros e cuidados. Espero que todos se mantenham assim, tá? Antes disso, a gente vai começar agora a apresentação. Eu queria falar um pouquinho, né? Hoje a gente vai ter um evento especial, né? Um quiz no final, onde a gente vai fazer um sorteio, tá? Não um sorteio, quem acumular mais pontos nesse quiz ganha alguns brindes que a Danfoss irá enviar diretamente para vocês. E então, que prestem bastante atenção nos comentários que a gente vai fazer aqui durante a apresentação, para no final a gente participar desse quiz e ter a pontuação de cada um, tá? Para adiantar, né, no final a gente vai detalhar, a Danfoss ela vai abrir uma parceria com o Kahoot, né, que é esse site que está na tela, que é o kahoot.it, e lá, no momento que a gente terminar a apresentação, a gente vai gerar um PIN, né? Cada um de vocês entra, digita o PIN, o seu nome, e já começa a participar do nosso game, né? A gente vai liberar questões uma a uma, e basicamente quem acumular mais pontos é o vencedor, os 5 melhores pontuadores, que vai levar nosso brinde. Hoje a gente selecionou para vocês um cooler da Danfoss, né, um mini cooler para levar suas bebidas, enfim, seus equipamentos ficar refrigerados, e também uma caixinha de som portátil para escutar um sonzinho junto, tá? Quem quiser já pode iniciar, né, entrar no site já para ter o acesso, mas o PIN a gente só vai distribuir no final da apresentação, ou também tem o aplicativo deles que você pode baixar e ter isso disponível para vocês. Tá ok? Bom, inicialmente, antes de falar do Flexo, né, eu queria apresentar a evolução das instalações em sistemas de água gelada, né, as instalações de válvulas e tudo mais, né. Para isso, a gente pegou uma pequena time-live para a gente entender como que era há 50 anos atrás, como que é hoje e como que a gente enxerga daqui para frente. Então, né, há muito tempo atrás, né, a gente diria aí, os projetos antigamente, se trabalha bastante soluções para a gente ter um bom balanceamento, né, que é um dos segredos para você ter uma boa distribuição. Se tentou de tudo, né, no decorrer desses anos para você ter uma economia maior. Em função disso, desculpa, você ter soluções desde redução de diâmetro de tubulação para você ter o equilíbrio das cargas, retorno direto. Então a gente teve uma evolução na parte de balanceamento, tem tido cada vez mais uma evolução. E para demonstrar, para recordar, a gente tem aqui, né, os sistemas com válvula de 3 vias, né? E o que acontece nesse sistema, né? Geralmente eu tenho a água indo para uma unidade, né, para a serpentina, pode ser do Fancoi, do Fancolete, de uma unidade de tratamento de ar, e ou ela passa por dentro da serpentina, troca calor, ou ela pega a tubulação de retorno, né, automaticamente, chama isso de bypass, né, então essa água não circula por dentro da serpentina e retorna para a CAG.
E nesse tipo de solução, é muito comum a gente ter, né, a gente vê os dispositivos, né, todos eles têm a válvula de serviço, né, necessariamente, para a gente ter, fazer a manutenção do equipamento, sempre que necessário. Aí tem um filtro Y, também é obrigatório, para você evitar ter um transtorno maior de entupimento no sistema. A válvula de 3 vias, que pode ser instalada tanto na alimentação do fan coil como no retorno. Aí só vai mudar que ou ela é misturadora, né, que a gente chama ela de convergente, né, ou ela é divergente, que ela na entrada ou ela vai para a máquina ou ela retorna diretamente. E a válvula de balanceamento, tá? Esse é um tema interessante porque no sistema ideal, válvulas de 3 vias, a gente tem que considerar a válvula no bypass de retorno, com a mesma perda de carga que a serpentina. Então, essa fica fácil da gente calcular, porque eu tenho a perda de carga da serpentina para a vazão máxima. Eu pego minha válvula de balanceamento e seto exatamente na mesma perda de carga. E a outra para balancear o sistema como um todo, no retorno. Tá? Mas qual que é as vantagens e desvantagens de um sistema de válvula de 3 vias? Então, a um título qualitativo, né, a gente põe ali mais ou menos o que é percebido, a média que a gente tem em todas as instalações. Se nota que, né, controle de temperatura é relativamente bom, tá? Com válvula de 3 vias. Porque uma vez que o sistema estiver bem balanceado, não importa se eu estou abrindo ou fechando uma, essa água ela tende a estar equilibrada, porque a mesma quantidade de água que vai, ela volta de forma igual, passando por cada unidade, independente se passa por dentro da máquina ou se ela bypassa direto, desde que eu tenha as válvulas de balanceamento adequado. Onde que está o problema desse sistema? Primeiro, o custo de bombeamento, né? Quando a gente trabalha com válvulas de 3 vias, você tem a bomba ligada ali 100% full time, e com isso você tem um custo energético muito alto, só de bombeamento. Sem contar esse bypass, essa água retornando gelada para a CAG, que também diminui a eficiência da CAG. Depois o custo da instalação, né? Desde essas duas válvulas de balanceamento que você precisa. Depois a válvula de 3 vias ela é mais cara que uma válvula de 2 vias, né? Então, o contexto geral é uma solução mais cara também de equipamentos. E o custo de balanceamento também é elevado justamente porque eu tenho que ficar ali refazendo, balanceando, voltando, ajustando, como o balanceamento estático requer. Okay. Depois disso, né, isso há 50 anos atrás, depois disso, a gente veio com a solução já de trabalhar com um sistema variável, no qual a gente coloca inversor de frequência na bomba e modula o sistema de acordo com a carga. Lá atrás, a gente teve essa solução, né, para atender um pouco, né, diminuir esses custos, né, aumentar a eficiência do sistema. Então, a gente coloca uma válvula de balanceamento, a válvula de controle, e basicamente mantém as válvulas de serviço e o filtro também, tá? Mas, detalhado, qual que é os impactos desse tipo de sistema, né? A gente tem um problema sério que a gente vive falando nas apresentações que a gente participa, falando sobre balanceamento. Né, os conhecedores de balanceamento, o pessoal, nossos concorrentes, a gente também determina o quê? Um grande problema hoje é esse mau balanceamento em cargas parciais, porque é um sistema que a gente chama de sistema estático. Uma vez que eu balanceei, ele é para aquela condição, né? O que eu até falo, é uma foto do sistema. Então, se eu balancear meu sistema a 100%, ele somente vai estar balanceado a 100%. Mas, onde que a gente ganha eficiência? Onde a gente economiza energia? É justamente na carga parcial, que é onde a gente tira. Quanto melhor eu reaproveitar isso, mais economia eu tenho. Então, primeiro, o controle de temperatura cai muito, né? Por quê? Quando eu tenho um sistema da forma que está desenhado, inversor de frequência na bomba, válvula de 2 vias, válvula de balanceamento estático, acontece que, no momento que a carga entra em regime parcial, as variações de pressão mudam em todo o sistema, tá? Na hora que uma unidade fecha, essa pressão ela é distribuída para as demais unidades, pode ir mais água para quem não precisa, e como consequência, vai faltar água em quem necessita dessa água. Então, você tem um balanceamento
de forma totalmente não uniforme, né? E com isso você prejudica o controle da temperatura. Locais frios, locais quentes. O custo do bombeamento melhora um pouco, né? Melhora porque você já tem um inversor de frequência que faz reduzir muito, né, o consumo energético, então ele já melhora um pouco. O custo de instalação cai bastante, né? É uma solução mais simples, mais barata, né? E o custo de balanceamento continua basicamente igual, né? Um custo elevado, no qual eu requer muito trabalho entre idas e vindas para ajustar esse balanceamento. Pouco depois, né, percebendo que a válvula de 2 vias não atendia 100% dos casos, a gente veio com o mercado trouxe outra solução, né, que era o regulador de pressão diferencial no ramal. O que acontece? Quando eu tenho lá um sistema muito grande com várias pequenas unidades, quando eu coloco um regulador de ramal entre eles, né, um grupo de fan coils, eu distribuo isso com esses reguladores de ramal, eu garanto que o quê? Que o diferencial de pressão daquele ramal não interfira no ramal seguinte e assim por diante. Então, eu estou isolando esses ramais. E uma vez que eu isolei esses ramais, o ΔP dentro do ramal, ele fica muito mais próximo do que o ΔP que eu ajustei na minha válvula. Então, eu tenho um ganho muito grande com a parte de controle, a distribuição de água. Eu não tenho a primeira unidade brigando com a última. Eu tenho só a primeira do ramal brigando com a última do ramal. Então, eu reduzo, eu divido isso em várias frações, no qual eu consigo melhorar muito, né, comparado ao sistema de 2 vias tradicional. A parte de controle de temperatura melhora, o bombeamento também melhora, porque eu tenho um controle muito melhor. No entanto, o custo de instalação ele sobe, né? É uma solução que fica até mais cara do que a anterior, né? Justamente porque essas válvulas de ramais são válvulas que têm um custo maior, geralmente elas trabalham em par, né? Embora a Danfoss tenha uma que consegue trabalhar unitária, só preciso de uma, mas geralmente, né, todas que eram ofertadas até então eram em par, então eu teria que colocar 2 válvulas. Os diâmetros das tubulações de ramais é muito maior do que das unidades terminais, então eu trabalho com válvulas muito maiores, como consequência, um custo maior. E o balanceamento também, porque é uma válvula que pouca gente sabe mexer, tem um capilar, você tem que ajustar, mas depois que você ajustou ali, dali para frente fica muito mais fácil o seu balanceamento, então cai um pouco esse custo de balanceamento também. Então, né, isso foi e tem sido, né, isso já estamos falando há 20 anos atrás, que era uma solução que veio, né, e um tempo mais para cá, né, mais especificamente no Brasil, né, a gente teve a introdução aí já faz muitos anos também, da solução mais moderna que a gente conhece, que é as válvulas PIBCV, né, que é válvulas de controle e balanceamento independente de pressão. Então, como vocês podem ver no desenho apresentado, simplifica muito, né, a questão de instalação, você diminui o número de componentes, que a gente fala de válvula conjugada, mas muita atenção quando a gente fala de válvula conjugada, porque se a gente voltar no slide anterior, deixa eu até voltar aqui, se eu juntar essas duas válvulas, elas também são conhecidas como válvula conjugada, mas elas não são dinâmicas, elas não são independentes de pressão, ela é dependente de pressão. Embora ela pode ser conjugada, posso juntar as duas peças em uma. Então é importante saber se é uma válvula independente de pressão, conjugada, e com isso eu consigo ter o quê, né? Quando a gente trabalha com essa solução, então no caso a gente está falando da BQM aqui, eu tenho um controle muito preciso da válvula, porque eu tenho uma autoridade de 100%. Isso quer dizer que em qualquer posição da válvula, entre ela totalmente fechada e ela totalmente aberta, o diferencial de pressão é o mesmo. Então, eu consigo colocar exatamente a vazão que eu quero para cada um desses pontos. Né? Entre os N pontos, entre totalmente fechada e totalmente aberta, eu consigo determinar a vazão. Então, o que tem de melhor na parte de controle de temperatura, quando a gente fala de balanceamento, distribuição de água gelada. O custo de bombeamento é muito menor comparado a qualquer solução anterior, né? O que acontece, né? Ela tem um regulador de pressão diferencial, que seria aquele de ramal, por cada unidade dessa. Então, eu garanto que o quê? Que nenhuma outra unidade vai interferir nessa e, como consequência, para a próxima, e assim por diante. Então, tem a garantia
né, que todo o meu sistema está bem balanceado. O custo de instalação ele não é tão superior como era há 15 anos atrás e até 10 anos atrás, quando esses produtos foram implementados de forma mais ativa aqui no Brasil, né? Então, assim, hoje é um custo um pouco superior comparado com o sistema de 2 vias tradicional e até mais barato que em muitos sistemas de 3 vias, tá? E o custo de balanceamento é mínimo, né? Essa válvula, basicamente, você precisa setar nela qual que é a vazão que você quer e ela trabalha por você. Então, quando a gente vai trabalhar por assim, o diferencial de pressão, qual que tem que ser, qual que é a curva, autoridade, tudo isso já é definido pela válvula, né? Então, a Danfoss testa 100% de nossas válvulas, né? Assim que ela termina a montagem, ela passa por um teste de pressão, de ajuste, enfim, de todos os testes necessários. E é muito, com isso a gente tem essa garantia de balanceamento. Então, simplesmente você seta, fala qual que é a vazão que você quer e instala a válvula, né? Basicamente não importando com qual é a variação de pressão dentro do range que ela atua. Por exemplo, uma válvula dessa pequenininha, a gente está falando de 16 kPa, que é mais ou menos 160 gramas, até 600 kPa, que é 6 kg de pressão. Então, a gente tem essa variação total. Significa que a válvula que está instalada do lado da bomba pode ter um ΔP de, sei lá, 2 kg de pressão. E a última, do mesmo diâmetro, do mesmo modelo, com a mesma vazão, pode ter 200 gramas de pressão, porque ela vai se autoajustar de acordo com a necessidade de cada sistema, né? Ela vai gerar mais perda de carga ou menos perda de carga de acordo com o que se necessita. Legal. Então, um comparativo entre as soluções, né? A gente consegue ver aqui de forma mais clara, né, que hoje é o que basicamente já ficou meio que unânime, né? Todos têm a preferência por válvulas independentes de pressão, porque é onde a gente tem um melhor controle de temperatura, comparado a todas as soluções, o menor custo de bombeamento, extremamente significativo, né? Então, assim, qualquer estudo que a gente faz, qualquer retrofit que a gente trabalha, a gente nota pelo menos 50% de custo inferior de bombeamento. Então, geralmente, principalmente no retrofit, sobra bomba, é o que a gente entende, né? A gente verifica, né, nas instalações que a gente participa. O custo de instalação não é nada absurdo, então é outro motivo que não tem por que não usar, e o custo de balanceamento é incomparável com as outras soluções, que eu preciso ter um equipamento de balanceamento, uma equipe treinada, tempo, que hoje é um dos principais pontos que a gente tem tratado, né? É o tempo. Embora a gente está na crise, né? Eu sou da parte comercial, o que eu vejo quase todos os nossos parceiros, né, nossos clientes comentando, né? Pô, fechamos uma obra, né? É um sacrifício que hoje tem sido bem difícil. E depois que fechou, o nosso cliente quer que entrega ontem, né? Ele me dá poucos dias, poucos meses, enfim, para trabalhar, né? E isso, de fato, a gente tem que ter soluções onde que basicamente é plug and play, né? Eu instalo e vou embora. Não posso perder muito tempo, porque hoje o tempo também como, né, tempo é dinheiro, né? É muito custoso manter a equipe dentro de uma instalação. Então, quanto mais rápido a gente conseguir terminar e entregar um serviço, né, menor vai ser meu custo ali na frente. Então, esse é um ponto também muito importante, né? E para o cliente, melhor ainda, porque a gente não está nem tratando aqui dos benefícios que vai ter no decorrer do tempo, né? Questão de economia de energia, aumento de eficiência, de COP dos seus compressores, enfim, tudo isso. Então, né, já que a gente falou da BQM, né, como que a BQM, que é um dos produtos que compõem o Flexo, ele soluciona os problemas e economiza, né, no geral. Primeiro, a gente tem que entender que ela tem um controle de vazão preciso, extremamente preciso, né? Que essas variações de pressão, elas são compensadas por um controlador de pressão diferencial que é integrado na válvula, aquele que eu comentei, aquele que o pessoal utilizava no ramal, 2 válvulas, mais a válvula de balanceamento, mais a válvula de controle, tudo esses componentes está simplesmente nesse corpo super compacto, que é da BQM, que faz esse controle. Com isso, ele mantém a pressão constante através da válvula de controle, que toda válvula de controle ela possui um CV ou KV, depende da unidade, que é um coeficiente de vazão.
Então, a fórmula está aí em vermelho destacado, que é o quê? Q, que significa minha vazão, que é igual ao meu coeficiente de vazão, que é conhecido, o fabricante de cada válvula sabe esse valor, versus a raiz quadrada de ΔP, aonde? Exatamente na válvula de controle no caso. Meu ΔP, ele é regulado de forma que ele fique sempre o mesmo valor. Se eu tenho um ΔP constante e o meu CV, meu coeficiente de vazão, também é constante, a minha vazão, como resultante, é uma constante. Então, é aí que vem a limitação de vazão e controle, por conta desse controlador de pressão. E com isso, que eu comentei, autoridade 100%. A única válvula que vai te dar a vazão que você precisa de forma instantânea. E também a questão da instalação mais simples e mais rápida, que a gente comentou agora há pouco, menor tempo de instalação, sem necessidade de balançamento, embora vocês podem ver que as válvulas que a gente comercializa, elas têm a tomada de pressão, que é muito para o quê? Otimização de bomba, para você, no comissionamento, conseguir regular a vazão exata, e também para a questão de auditoria, fiscalização, onde você consegue ver a vazão real de cada uma das válvulas e você consegue detalhar ali com um aparelho que tira o diferencial de pressão qual que é a vazão num relatório de lead, enfim, o que você precisa. Um ajuste simples de vazão, que eu comentei, você fala para a válvula qual que é a vazão que você quer. E um negócio legal também é a possibilidade de instalação em fases de faseado, né? Então, você tem a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, assim por diante. Sistemas tradicionais, você tem que recomissionar todo o sistema ou rebalancear todo o sistema, porque cada momento que você aumenta ou diminui seu sistema, todo aquele balanceamento é perdido, né? Porque o diferencial de pressão no todo mudou. Uma vez que mudou, você tem que rebalancear, obrigatoriamente, para ter um sistema equilibrado. E, obviamente, né, menor custo de energia, desde bombeamento, o ΔT no chiller, né, aumentando a eficiência da sua CG, e ajuste da temperatura. Quando a gente fala em ajuste da temperatura, né, a gente já falou isso bastante em outras apresentações, que é o set point interno. Né? Se a temperatura fica muito instável, eu consigo, de repente, até elevar o set point, e com isso eu tenho um ganho de até 10% de economia de energia no todo, né? Entre bombeamento, CAG, aumento de eficiência, mas o que eu até brinco, né? Não adianta eu sair elevando o set point de todos os meus termostatos ou do meu sistema de automação se eu não tiver um controle fino, porque se eu quero uma temperatura aqui e eu tenho variação desse sistema, pode ser que meu sistema vai ficar muito quente, aí eu vou ter o quê? Reclamações, né? Então, antes de elevar o set point para ter um ganho de economia de energia, eu preciso ter certeza com o que eu estou pedindo é entregue. Então, a questão da autoridade. E aqui a questão de menos reclamações. Para entender como a BQM funciona, a parte de cima, que vocês podem ver, é uma válvula de controle. É uma válvula de 2 vias. A parte inferior, onde tem o quê? O controlador, o regulador de pressão diferencial, que ele vai manter sempre o diferencial constante através da válvula de controle e um atuador modulando a válvula de controle. Essa é a composição da BQM. Vocês viram ali no slide, a parte de cima funcionando, e aqui o diafragma, né, esse controlador, trabalhando pela pressão diferencial, com a pressão antes da válvula de controle e depois da válvula de controle. Aí, já que a gente tocou nesse assunto, o que a gente tem aqui, né? Uma estimativa de custos de instalação e tempo, né? Que a gente está tocando nesse assunto. Então, assim, a gente pode ter uma instalação típica de um cavalete. Pegamos a solução que a gente viu que é a melhor, que melhor atende, mais econômica, mais eficiente, né? Então, a solução que a gente determinou aqui como exemplo é a última, né? Que é a solução com a BQM. Então, uma BQM com duas válvulas de cera, um filtro Y, o isolamento térmico desses equipamentos e um teste de pressão para saber se não tem vazamento, se está tudo ok. Então, se a gente somar todos esses tempos estimados, a gente calcula em torno de 50 minutos, num total de custo por hora em $15, uma estimativa, que aí a gente tem mais ou menos $15 por instalação. Tá? Então, esse é o nosso cenário atual.
Tá? Independente se for 50, se for 30, se for 1h30, é um dado que a gente está considerando aqui para até ter um efeito comparativo. E aí a gente vem para a BQM 4.0 Flexo, que é aí que a gente vai ter a diferença entre as soluções que a gente já apresentou até aqui e o que a gente está propondo aí para o mercado. Acompanhe o vídeo aí da apresentação do produto. Então, esse é o Flexo, né, que ele substitui todo o cavalete que a gente teria para montagem de um fancolete. Ele já tem os equipamentos necessários e ele ficaria mais ou menos assim. A gente vem com a tubulação, instala o Flexo, que é uma peça única, e basicamente está pronto, né? Então, o que o Flexo possui, né? Então, ele já vem com a válvula de balanceamento e controle independente de pressão. Ele já vem com a BQM 4.0, que é a última versão que a gente tem da válvula. Ele possui um filtro Y e acoplado um dreno também, com uma válvula que você consegue abrir ou não esse dreno, se for só para trocar o filtro ou não. Tem uma válvula esfera na tubulação de bypass, que a gente já vai comentar, porque ela está aí. Tem o opcional de mangueiras flexíveis, então é muito importante para a questão de instalação, facilidade nessa instalação. Possui as uniões, então nenhum outro dispositivo, é o que eu falei, você só vem com a tubulação e você já, o próprio equipamento já vem as uniões, você não precisa adquirir nada a mais. Tem as válvulas esfera no retorno e na alimentação. E eles têm os pontos de medição, pontos de teste, pode ser temperatura ou pressão. Tanto que na entrada de todo o sistema, e a BQM também possui esse ponto de medição, para você ter ali antes e depois dela também. Então você tem 3 pontos de medição no total. Então assim, o Flexo, né, as razões para escolher, por que eu vou optar por uma solução plug and play, né, pronta, né? Primeiro que a gente vai falar, ele tem, né, vamos lá, a válvula de controle, a válvula de balanceamento, os pontos, né, para medição, tanto de temperatura, posso pegar a temperatura antes do fancoil, depois do fancoil, para tirar até a eficiência da máquina, ou não, ou até se está entupida, serpentina, eu consigo ter todo esse detalhamento. Simplifica a instalação, né, então fica muito mais simples para a gente instalar. Permite o flush, que é a limpeza da tubulação, o dreno, que a gente comentou. Eu consigo fazer o enchimento da tubulação, propriamente, com o ajuste das válvulas, e também consigo fazer a manutenção. Então, são 8 funções, né, que eu consigo utilizar nesse kit, né, para fazer a manutenção, e eu vou detalhar cada uma delas aqui. Antes, falando do comparativo. Então, esse é o cenário que a gente tinha, né? Então, onde a gente tinha ali uma média de 50 minutos, com $12 de custo no total, e a gente compara isso com o Flexo, que eu substituo todo esse arranjo de equipamentos por uma única válvula, um conjunto, né, um kit, que já substitui as válvulas de esfera, o filtro Y e a BQM. O isolamento térmico, ele já vem com o isolamento pronto, então você vê que a diferença em tempos é muito menor, porque eu vou mostrar depois, basicamente você encaixa e fecha, é muito rápido, e o teste de pressão é outro ponto a se considerar, porque todo kit, igual a BQM depois de montado ele é testado, tá? E o teste de pressão, ele passa de 30 kg de pressão, tá? A classe de pressão nominal que a gente tem é de 25 bar, tá? Então, o Flexo, né, permite que a gente trabalhe nessas pressões muito mais altas, mais que o dobro que qualquer fancolete permite hoje. Então, a operação, para a gente entender. Então, se a gente perceber, né, deixa eu só diminuir isso aqui, que as válvulas estão abertas, então se a gente vê que a válvula ali, esfera, a vermelha e a azul, elas estão abertas, ele está em operação, ele está em enchimento ali normal, a válvula
do bypass, que está com a preta ali, ela está fechada. Então, sistema em operação normal. Se eu inverto, por exemplo, se eu fecho o retorno e mantenho fechado o bypass, né, só abro a válvula da entrada da alimentação de água gelada, que é a válvula azul, eu tenho o quê? A limpeza do sistema, né, a drenagem do sistema. Então, eu consigo fazer a limpeza de todo. Se eu inverto isso, eu consigo fazer o que a gente chama de retrolavagem, tá? Essa é uma outra vantagem que a BQM 4.0 permite em relação ao modelo anterior, que é o sentido inverso da água, né? Com a função de retrolavagem, tá? Então é importante saber que para a instalação, para o funcionamento, dependendo de pressão, ela tem que estar no sentido da setinha que marca no corpo. Mas ela permite o fluxo reverso para limpeza, tá? Sem balanceamento, sem controle nenhum. Mas ela permite o sentido reverso, né? Então ela é uma válvula bidirecional quando a gente trata de limpeza. Então ela permite que a água retorne e eu faço essa retrolavagem quando o sistema requer. Ou mantém as 3 válvulas fechadas, né? No caso de uma manutenção, eu não quero que circule água, né, por esse equipamento, ou nem que a água retorne, e eu faço esse sistema de manutenção. E, né, uma coisa que todo mundo pergunta quando a gente apresenta o Flexo é por que tem essa tubulação de bypass, né? Porque muitas vezes ela é ignorada, né? Primeiro, né, que a gente nota que é para fazer a limpeza do sistema principal, né? Porque se eu estou fazendo a limpeza dos ramais, das prumadas, eu não quero que passe sujeira por dentro da serpentina, por dentro dos filtros, no qual se eu tiver 500 válvulas instaladas, eu vou ter que limpar 500 filtros depois disso. Mesmo que eu tire a malha, eu vou ter que instalar novamente 500 filtros, né? E isso vai dificultar passar por dentro de válvulas de balanceamento também. Com o tempo, isso vai um acúmulo de sujeira. Você tem que fazer manutenção, limpeza dentro da serpentina com maior frequência. Então, o que a gente faz? A gente fecha a entrada e o retorno, né, que é a válvula azul e a vermelha. Com isso, e abro a preta, que é a do bypass, e com isso eu bypasso esse sistema. Onde que ele é extremamente ideal, né? A gente tem muitas instalações de prédios comerciais, shopping centers, que ainda o equipamento, o fan collet, ele fica por conta do quê? Do condômino, quem vai alugar aquele local. Então ele está em vacância, ele está disponível ali. Então geralmente os instaladores eles vão, deixam aquele ponto, mas eu pergunto, como que é feita a limpeza do sistema depois disso, né? Muitas vezes, não, eu ponho ali 2 cotovelos, ponho um trechinho, tá legal, mas eu vou novamente passar por dentro do filtro, passar por dentro da válvula de balanceamento. Não coloco nada. Eu vou levar sujeira para todo que é lado. Então, o ideal é o quê? Que eu consiga fazer esse retorno, que é quem está instalando, preparando o prédio para depois cada usuário comprar seu equipamento e instalar, ele deixa esse ponto de medição já com o sistema todo limpo, para não ter nenhum problema, nenhuma reclamação futura, e com isso você tem a garantia que você entregou a obra ali naquelas condições, sem precisar fazer essas artimanhas, né, que é colocar os cotovelos, ajustar, que nem todos fazem, e nesse caso é uma solução mais simples e até mais barata, né, e muito mais rápida, que é uma das questões hoje que tem uma relevância muito grande. Então, basicamente, eu retorno essa água para o sistema, eu continuo fazendo essa limpeza, sem passar por equipamentos sensíveis, que seria o filtro. De repente, se tem equipamento a serpentina, se não tem equipamento, se ainda está disponível o próprio filtro, a válvula de balanceamento, a válvula de controle, se houver. Então, já mantenho pronto para depois alguém vir ali, simplesmente habilitar e utilizar essa água gelada no seu ponto, já com o sistema principal limpo. Outro ponto interessante que a gente gosta de comentar, por exemplo, assim, para hotéis, hospitais, até shopping, que eu tenho cada vez menor, né, o espaço que a gente tem ali para trabalhar com os equipamentos. E o Flexo, ele é muito compacto, né? Então, se pegar o último exemplo ali, que é um de 3/4, a gente tem ali 20 centímetros de comprimento, né? E mais ou menos ele é um quadrado, né, por 20. Então, assim, é muito compacto para todos os equipamentos que eu já tenho disponível dentro dali. Então, para fazer uma manutenção, o espaço que eu tenho disponível é muito mais prático também. A mangueira flexível que eu comentei, então, ela também é PN25, né, classe de pressão para 25 quilos. Ela também, a gente também comercializa como um opcional. E
O outro opcional é o isolamento térmico, que ele é basicamente encaixado, ele está pronto. Basicamente, eu venho com a parte de baixo, encaixo o flexo e depois eu fecho ele, né? Simples assim. Não tem nenhum segredo. Depois posso fazer o chapeamento, o que for que a instalação requer. Mas esse é o trabalho que teria para isolar, né? Porque senão você teria que inventar um isolamento ali, daria muito mais trabalho, aquele tempo estimado seria muito maior. Então, o objetivo é o quê? Trabalhar no menor tempo possível, né? E uma solução que vai ficar até bonito a instalação, né? Muito mais bonito do que fazer, e te permite que os pontos de medição fiquem expostos, né? E ele tem um isolamento que permite que o atuador também fique do lado de fora. Então, a manutenção não precisa nem abrir o isolamento. E ainda tem um detalhe, o próprio filtro, para fazer a limpeza da membrana, eu também não preciso abrir o isolamento. Ele possui um acesso rápido somente para o filtro, também. Então, pensando em tudo nessa questão de manutenção, é uma solução já prática que facilita muito a instalação também. E por fim, né, que eu comentei, ele permite as medições, então desde ver a vazão que a gente vai ter, né, a partir da BQM, que eu consigo tirar o diferencial de pressão que está passando ali, eu consigo ao mesmo tempo ver qual que é eu tenho a tabela, né, eu consigo ver a curva característica, o coeficiente de vazão, e com isso eu tenho o quê? A minha vazão instantânea ali, que eu tenho em cada equipamento. Ou eu posso trabalhar com ΔP do projeto, né? Saber como que está o filtro, como que está a serpentina, como que está todo o meu sistema. Então, eu consigo trabalhar visualizando, fazendo a manutenção. Tanto que eu comentei aqui de pressão, pelo ΔP, como eu também posso trabalhar pelo ΔT ou pela temperatura, se está de acordo, para ver as medições do projeto. Tá. Antes, deixa eu ver aqui se vocês conseguem, né? O que eu comentei, né? A gente tem o Flex, né, aqui. Então, basicamente, ele é bem compacto. Esse aqui é um de 3/4, que a gente for ver, é o mesmo que eu mexi. E na parte inferior aqui, é o que eu falei, o acesso para o filtro, né, se precisar fazer algum tipo de manutenção. Então, ele é muito prático para instalação. Então, eu fechei e tenho ele disponível, né, com todos os pontos, enfim. Depois a tampa, você põe a tampa e fechou. Ele fica totalmente isolado. Inclusive, os pontos de medição, eu consigo deixar ele isolado também. Tá? Bom, as medições do Flexo. Esse é o nosso lançamento, né, o produto que a gente queria apresentar, né, para vocês. A Danfoss hoje, né, tem os nossos canais, por exemplo, assim, no YouTube, a gente tem o Danfoss Brasil Oficial, que é onde vocês conseguem visualizar nossos webinars, ver todos os eventos que a gente participou, alguns online também ficam gravados lá, né? E agora no final a gente tem um espaço para perguntas e o quiz. Então não sei qual que a gente vai fazer primeiro. Eu acho que a gente pode começar. Já existe maneira flexível para venda? Oi? Já existe a maneira flexível para venda? Sim, elas já estão disponíveis. Ah, tá. Bom, ela me passou aqui. Eu vi uma pergunta aqui se já existe as mangueiras flexíveis para venda, né, para comercialização, né? A gente já tem eles disponíveis, né? A gente não está com estoque já formado para isso, mas a gente já comercializou, por enquanto, sobre demanda, mas já tem lista de preço, a gente já consegue trabalhar com as mangueiras flexíveis também. Tá. Olá, pessoal. Boa tarde. Convido a todos que mandem suas perguntas aqui via chat para a gente. Nós teremos aí alguns minutinhos de dúvidas, no esclarecimento das dúvidas que surgiram durante a apresentação. E, na sequência, a gente vai fazer o quiz que vai premiar aí 5 pessoas para ganhar os brindes da Danfoss.
Então, não se esqueçam, enviem suas dúvidas aqui para a gente via chat. Nós recebemos uma pergunta aqui sobre como fica a medição de energia do fan coil. Legal. A medição de energia, ela, né, quando a gente vai fazer a energia, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a vazão, né, que eu consigo verificar pela BQM, que eu tenho disponível, e o diferencial de temperatura. Então, assim, ou eu trabalho com equipamento atrelado ao Flexo, que é o Novocom, que faz essa medição, ou eu posso tirar isso de forma manual, até com manômetros, medidores de pressão diferencial, qualquer outro equipamento eu consigo ir lá, tiro o diferencial de pressão, vejo qual que é a vazão, e por fim eu consigo tirar também o diferencial de temperatura e te dar a vazão, né? O cálculo lá, o QMC delta T, né? Então, se eu tenho o M, eu sei o delta T, eu sei qual que é a energia que cada equipamento está consumindo. Nós temos uma outra dúvida aqui em relação a valores. O Flexo fica mais em conta do que a compra separada dos itens? Aí é uma pergunta difícil, né? Isso depende muito do tipo de instalação que a gente for comparar, né? Se você está comparando somente os valores do equipamento ou mão de obra e serviço, né? Os casos que a gente tem apresentado, os valores são muito semelhantes, né? A gente consegue ter uma compatibilidade boa com esse produto também. A Cláudia pergunta se já tem essa válvula instalada no Brasil. Tá? Boa tarde, Cláudia. Na verdade, não, é um lançamento, né? A gente fez na verdade, estamos fazendo um lançamento oficial agora, né? Na verdade, hoje. Mas, no entanto, a gente já vendeu, né, alguns projetos que a gente já estava trabalhando, conseguimos com a fábrica ofertar esses produtos, já comercializamos, já faturamos, mas está em fase de instalação, né? Eu acho que em poucas semanas a resposta será sim. O Caio perguntou aqui se esse kit é desmontável ou é uma peça única. E o Luiz Roberto perguntou sobre o isolamento das mangueiras flexíveis, como se faz? Tá. Bom, Caio, boa tarde. O kit ele pode ser desmontável, né, para manutenção, né, se tiver uma necessidade de substituir. Todas as peças são rosqueadas, né, então não é nada soldado, você consegue fazer ali uma manutenção. No entanto, a gente não comercializa peças separadas dele, é um kit pronto para instalação. É possível, sim. E boa tarde, Luiz. O isolamento das mangueiras a gente não tem porque a gente entende que aí é uma questão do sistema, né? Então você já vem isolando a tubulação como um todo, o próprio fornecedor de isolamento térmico fornece também isolamentos para mangueiras, que é algo que já existe no mercado, né? Por que a Danfoss optou pelo isolamento pronto do Flexo? Porque se você visualizar o equipamento, ele é um pouco complexo para você tentar ali fazer o isolamento, o pessoal vai tentar fazer com fita, não fica muito bom. Então, por esses motivos, a Danfoss desenvolveu, né, um método simples, fácil, que você consiga utilizar, basicamente fechando essa caixa de isolamento para colocar o produto ali dentro, tá? Então, assim, de fato, né, para os outros sistemas, a gente tem fornecedores, né, muito mais focados em isolamento térmico que pode te atender na mangueira. Mas no caso do Flex seria muito mais complexo fazer esse isolamento em campo. E outro problema, iria demorar muito tempo, que é algo totalmente contrário ao que o Flexo traz de benefício. A Vilma está perguntando qual a média de preço da BQM Flexo. Bom, Vilma, o preço eu não consigo te afirmar agora, né? A gente tem preço porque assim, a gente está trabalhando aqui, falando com pessoas do Brasil inteiro, né? Tem questão de impostos diferentes em cada região. A gente tem desde impostos de ICMS, substituição tributária, tem muitos impostos envolvidos que às vezes fica uma variação até de 20%. Então não consigo te falar agora, né? Mas assim, qualquer canal que você tenha com a Danfoss, pode ser o meu, pode ser pelo chat aqui, o pessoal consegue ter o seu e-mail ou seu representante local, a gente consegue te orientar aos preços sem nenhum problema.
O Leonir está perguntando quais as bitolas que é comercializado. Oi, Leoni. Hoje a gente está com a introdução desse produto, né? É um lançamento, a gente está com a DN 1520, que é a bitola de meia e 3/4. Então, produto extremamente focado para fancolete, tá? Então, assim, para o ano que vem já está previsto, a gente vai lançar para 1 polegada e 1,5. Aos poucos, a Danfoss vai lançar, experimentando cada vez mais novos diâmetros. Mas hoje, o que a gente tem disponível, tem comercializado e está disponível para venda é meia e 3/4. O João, ele pergunta, o Flexo pode ser instalado com um atuador Novocon com sensores? Sim, sem sombra de... Oi, sim, sem sombra de dúvidas, né? O ideal, né, que o Novocon ele tem um acoplamento direto ali, como qualquer outro atuador para BQM, e já tem até os pontos de pressão. Então, dependendo de como for sua instalação, você até otimiza e não precisa colocar nenhum poço e utiliza os pontos disponíveis ali na entrada e na saída do kit Flexo. E o Novocon ele consegue ler esse diferencial de pressão e te dá essa indicação de vazão e, como consequência da leitura da temperatura, te dá indicação de energia também. Sem sombra de dúvidas, pode utilizar o Novocon. Nós temos mais uma pergunta do Caio. Para fins de manutenção, será disponibilizado para compra as malhas dos filtros do Flexo separadas do kit? Caio, sim, né? Na verdade, assim, é uma malha padrão, né? A gente vai poder comercializar tanto a malha como até para simplificar, né, o kit, as alavancas também são disponíveis. A gente tem alguns dispositivos que pode sim ser comercializado como peça de spare parts, né, para reposição e manutenção. O Luiz Roberto está perguntando como é o plano de manutenção e calibração do Flexo e quais os tamanhos de tubulação para aplicação do Flexo. Bom, Luiz, os tamanhos, no caso, por ele ter acoplado uma válvula independente de pressão, o tamanho não é relevante nesse caso, porque a válvula ela vai se autoajustar de acordo com cada tubulação. O que é importante é justamente a vazão, tá? Então, até um X de vazão, né, a gente pode utilizar o flexo, tá? A questão de calibração, a calibração é feita na BQM, é igual aos modelos de ABQM que a gente já comercializa. Eu seto qual que é a minha vazão e a única informação necessária que eu preciso para colocar ali. Os outros ajustes é questão de operação, é com as válvulas esferas manuais, que você vai falar se você mantém a operação, se ele está em bypass, se ele está em sistema de limpeza, enfim, ali é questão para manutenção somente, tá? Quando se trata do balanceamento propriamente dito, é simplesmente a BQM e você seta qualquer vazão que você precisa. Nós temos aqui uma dúvida da Cláudia, que é, essa conexão da Flexo é NPT ou BSP? Oi, Cláudia, as conexões elas são BSP, tá? É o padrão que se usa na Europa e no Brasil também. Muito obrigado, de verdade, pela apresentação. A gente queria apresentar o Flex, aos poucos a gente vai conseguir aí passar mais informações para cada um de vocês, mas a Danfoss sempre procura fazer um evento de lançamento dos produtos. Esse ano a gente fez um formato um pouco diferente, né? Espero que tenha agradado vocês, que foi útil a informação que a gente passou para vocês. E vamos trabalhar para cada vez mais trazer novidades da Danfoss para vocês e contar com essa parceria aí de sempre, tá? Agradeço de verdade a participação, tenham uma excelente tarde aí. Obrigado.